Na aula de hoje, veremos os principais conceitos relacionados à herança e polimorfismo. O mecanismo de herança é amplamente utilizado nas linguagens de programação orientadas a objetos para definição de subtipos. Subtipos denotam relacionamentos é-uma, onde objetos da subclasse são objetos da superclasse estendidos, ou seja, eles possuem atributos a mais ou comportamentos a mais. Disse que uma subclasse especifica e estende uma superclasse e uma superclasse generaliza uma subclasse. A adição e alteração de atributos através de herança e de comportamentos é feita de maneira aditiva, ou seja, eu não modifico a classe original. Em Java, a herança ela é especificada utilizando uma palavra reservada chamada extends. Então, a sintaxe para definição de subclasses para o uso de herança é a seguinte: subclasse extends superclasse. Notem que o mecanismo de herança também pode ser utilizado para interfaces, onde uma interface pode estender uma outra interface. Por exemplo, pode existir uma classe conta, dos nossos exemplos anteriores, que possui um atributo saldo e um método sacar, que recebe um valor e desconta esse valor do saldo. Se eu quisesse, por exemplo, definir um tipo especial de conta, que seria conta corrente, eu poderia herdar tanto a implementação quanto a interface da classe conta utilizando herança. Então, no código à direita eu tenho classe conta corrente extends conta, ou seja, é um subtipo de conta. E eu posso redefinir o método sacar adicionando algumas funcionalidades. Então, por exemplo, aqui eu chamo o método sacar da superclasse, que é o método sacar de conta, e adiciono uma nova linha que desconta um valor de CPMF. Através do uso da herança, pode-se utilizar os atributos e métodos previamente definidos na superclasse. Então, se eu estou na subclasse, eu posso usar tudo o que foi definido como não privado na superclasse. Eu posso definir e implementar novas funcionalidades e novas características nessa subclasse que os objetos da superclasse não tinham. E eu posso realizar sobrescrita, que é sobrescrever um comportamento que já existia na superclasse por um novo comportamento, ou utilizar o comportamento que existia na superclasse adicionando novas funcionalidades. Então, são duas formas de sobrescrita. Então, o primeiro exemplo, eu tenho uma superclasse cujo código está em vermelho. E essa superclasse tem um atributo chamado atributo do tipo int e um método chamado método sem parâmetros do tipo void. E eu tenho uma subclasse que estende essa superclasse, mas não adiciona nada. Em algum cliente qualquer, eu poderia, por exemplo, declarar uma variável da subclasse, criar um objeto dessa subclasse, que é feito, por exemplo, através de subclasse s igual a new subclasse, e a partir dessa variável s, eu posso acessar atributos e métodos definidos lá na superclasse. Então, por exemplo, um objeto da subclasse, um objeto S, ele contém um atributo chamado atributo, grifado em vermelho, e eu posso modificar o valor dele. Nesse caso, o atributo está recebendo o valor 10. E eu posso invocar o método chamado método lá da superclasse. Então, é possível utilizar atributos e métodos não privados definidos
na superclasse, porque todo objeto de uma subclasse é também um objeto da superclasse. Assim como na vida real, qualquer carro é um veículo, qualquer moto é um veículo, qualquer barco é um veículo. As subclasses elas podem ser utilizadas, e comumente são, para definir novos atributos e novos métodos. Então eu posso dizer que a minha subclasse tem tudo aquilo que a minha superclasse tem e mais alguma coisa. Nesse nosso exemplo, mais alguma coisa é o código grifado em verde, onde eu tenho um novo atributo e um novo método. Então, em algum cliente ou em algum lugar, eu posso estar declarando variáveis do tipo da minha subclasse, então subclasse S, e eu posso estar criando objetos igual new subclasse. Então eu estou criando um objeto da subclasse. Nesse objeto eu posso tanto acessar um atributo da superclasse, ou chamar um método da superclasse, como vimos no slide anterior, como eu também posso modificar ou obter os valores de atributos definidos na subclasse e chamar os novos métodos. Então eu posso ver que objetos da subclasse são objetos da superclasse estendidos, ou seja, eles fazem aquilo que a superclasse fazem e mais alguma coisa. Então o primeiro exercício de fixação visa a criação de uma classe veículo com alguns atributos e métodos. Essa classe veículo vai ser utilizada nos exercícios posteriores como uma superclasse. Nos itens A e B, é solicitada a criação de duas subclasses, moto e carro, e algumas coisas específicas em termos de atributos e em termos de métodos. Notem que esses exercícios de fixação nesta apresentação estão mesclados com os conceitos, de forma que vocês vejam um pouco dos conceitos e façam um pouco de exercícios relacionados. Como eu havia falado anteriormente, existem algumas formas diferentes de sobrescrita. A primeira das formas de sobrescrita é através da extensão. Na extensão eu aproveito aquilo que estava implementado no método da superclasse e adiciono mais alguma coisa. Isso é feito da seguinte forma: eu chamo o método original na superclasse utilizando uma palavra chamada super. Super significa acessar o método da superclasse. Então notem que na esquerda eu tenho o código da superclasse e o que ocorreria se eu chamasse o método para um objeto da superclasse. Então no caso ali, se eu chamasse esse método em vermelho, eu obteria o valor 11. Ou seja, o atributo teria o valor 11, não seria mostrado na tela, mas teria o valor 11. E na direita eu tenho o método modificado, onde eu chamo o método da superclasse, que incrementa o atributo em 1, e posteriormente eu incremento o atributo em mais 10. Então, após a execução do método para um objeto da subclasse, eu tenho lá em esse atributo o valor 21. Então, notem que objetos da subclasse eles fazem para o método chamado método, fazem aquilo que os objetos da superclasse fazem, mais alguma coisa, que nesse caso é incrementar em mais 10 o valor de atributo. A segunda forma é sobrescrever o método da superclasse, ou seja, eu ignoro aquilo que estava implementado na superclasse e faço alguma coisa diferente, ou seja, os objetos da minha subclasse se comportam de maneira diferente dos objetos da superclasse. Então, por exemplo, lá naquele meu veículo anteriormente mostrado, eu poderia supor
que o ligar de um barco é diferente de um ligar genérico. Então eu poderia, ignora esse ligar genérico e faz uma implementação diferente. Então notem que o código em vermelho e o código em verde são disjuntos. A superclasse tem um código para método e a subclasse tem outro código para método. Então, mais dois exercícios de fixação relacionados às classes veículo, moto e carro. Esses métodos visam exercitar os mecanismos de substituição. Mais dois exercícios rápidos de forma a estender alguns métodos específicos dessas classes. Um outro conceito relacionado à herança, ou seja, uma das facilidades do uso de herança, é o chamado polimorfismo. Polimorfismo denota múltiplas formas. Então, existem vários locais onde o polimorfismo aparece. Um desses locais é a habilidade de uma operação ela poder ser definida em mais de uma classe, e em cada uma dessas classes ela tem uma implementação. Então, exemplos de polimorfismo, onde eu tenho várias classes com a mesma operação, mas cada uma é executada de uma maneira diferente, estão nos métodos toString, ligar e desligar. Então, por exemplo, vocês tinham lá uma implementação ligar para veículo, que era diferente do ligar para carro, que era diferente do ligar para moto, que era diferente do ligar para triciclo. Mas se eu tivesse um objeto da classe veículo, na hora que eu fosse executar o método ligar, eu teria que ver em tempo de execução que veículo é esse. Se é uma moto, eu executo o ligar da moto. Se é um carro, eu executo o ligar do carro. E assim sucessivamente. Então eu posso definir uma mesma operação de maneira diferentes em várias classes. Uma outra faceta do polimorfismo é a habilidade de um atributo ou variável poder apontar para objetos de diferentes classes ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tenho três variáveis, M, V e C, onde M é uma variável do tipo moto, veículo é uma variável, V é uma variável do tipo veículo e C é uma variável do tipo carro. Então, inicialmente eu criei um objeto da classe moto e atribuí a M. Quando eu declarei veículo, eu disse, olha, meu veículo V é igual a M, ou seja, veículo agora está apontando para um objeto da classe moto. Posteriormente, eu criei um objeto da classe carro e atribuí a C. Eu disse V igual a C, ou seja, V recebe C. Agora, veículo está apontando para um objeto da classe carro. Então, se eu chamasse na primeira vez v.ligar, seria invocado o ligar da moto. Se após o v igual a c eu chamasse v.ligar, eu estaria chamando o ligar da classe carro. Então, objetos das subclasses eles podem ser atribuídos a objetos da superclasse, a variáveis do tipo da superclasse. Em termos de polimorfismo, ainda existem outros dois conceitos, que é o princípio de Liskov e a ligação tardia. O princípio de Liskov diz que objetos das subclasses podem ser sempre atribuídos a variáveis ou atributos de uma das superclasses. Então, eu poderia atribuir um objeto da classe carro para uma variável veículo, um objeto da classe moto para uma variável da classe veículo, mas porque toda moto é um veículo e todo carro é um veículo, mas nem sempre eu posso fazer o contrário. Então, por exemplo, se eu criasse um veículo e atribuísse esse veículo para uma variável de uma de suas subclasses, no caso do exemplo aqui, moto. Então, se eu fizesse moto M igual a V, eu não poderia fazer isso diretamente. Então, normalmente as linguagens de programação restringem isso.
Porque nem todo veículo é uma moto. E se eu tentar converter um veículo que não é uma moto para uma moto, eu vou ter uma exceção. Eu vou ter um erro em tempo de execução. No caso de Java, é uma exceção chamada de Class Cast Exception, ou seja, uma exceção quando eu tento fazer uma conversão explícita de um tipo para o outro. Então, sempre que eu tento atribuir objetos da superclasse para uma variável ou atributo de uma de suas subclasses, eu preciso converter explicitamente. No exemplo, então, aquele moto entre parênteses está convertendo aquele V para uma moto. Na verdade, tentando converter, porque pode ocorrer uma exceção na conversão explícita de um tipo para outro. Se fosse o contrário, o veículo recebeu um objeto moto sem problemas. E o conceito de ligação tardia é que muitas vezes eu não consigo determinar qual é o método que vai ser executado em tempo de compilação. Eu não consigo olhar para o programa e dizer, olha, sempre vai ser o método dessa classe, porque um objeto de uma superclasse pode apontar, uma variável da superclasse pode apontar para objetos de diferentes subclasses. Então, se eu tenho um v.ligar, onde v é um objeto da classe veículo, eu vou chamar o ligar de veículo. Se v passar a apontar para um objeto da classe moto, quando eu chamar v ligar, eu vou ter o ligar da moto. Se eu fizer v igual a new carro, eu vou ter um objeto da classe carro. Se eu fizer v.ligar, eu vou chamar o ligar de carro. Então, muitas vezes eu só consigo saber quem vai ser executado quando eu estiver rodando o meu programa. Isso é chamado de ligação tardia, ou late binding. Agora mais um exemplo, um exercício de fixação. Então pede a criação de uma classe chamada oficina com o método testar e a exemplificação do uso desse método quando testar receber uma moto, quando receber um carro, quando receber um veículo e quando receber um triciclo. E uma outra forma possível ainda de polimorfismo é através de sobrecarga, também conhecida como overloading. Na sobrecarga eu posso ter um método com diferentes comportamentos, variando apenas a assinatura. Então eu posso ter métodos de mesmo nome, então poderia ter 3 ligar diferentes, e a diferença estaria na lista de parâmetros. Um não recebe nenhum parâmetro, outro recebe um parâmetro, outro recebe 2 parâmetros. Então é possível que eu defina o mesmo método numa classe, com a diferença que os seus parâmetros são diferentes. Ou o número de parâmetros é diferente, ou os tipos dos parâmetros são diferentes. Então, no exercício de fixação, eu quero que na classe oficina sejam criados 2 métodos, um desmontar que recebe uma moto como parâmetro e um desmontar que recebe um carro como parâmetro. Esse é um exemplo de sobrecarga. Eu tenho 2 métodos com nomes iguais, mas assinaturas diferentes, pois os parâmetros são diferentes. Apesar dos 2 métodos receberem um único parâmetro, esses parâmetros são de tipos diferentes. E o exercício é criar esses 2 métodos e exemplificar o uso deles. Então por hoje é só, pessoal. Bom exercício.